pedagoga, palestrante educacional, mãe de 2. Estou no quadro E aí Mamãe, aqui no Alegria na TV. E hoje temos 2 convidadas muito especiais. A Juliana, da Escola Magia do Saber, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a Paula Montalvão, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui com você, Eide. Parabéns pelo trabalho que você tem executado, nessa segunda temporada. E é um prazer rever, como esse quadro tem crescido. Muito obrigada, seja bem-vinda. E nós vamos falar de um assunto hoje muito bacana, que é a função do coordenador pedagógico. Primeiramente, Juliana Maria, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é ser coordenadora pedagógica. Bom dia, Eide. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É um desafio constante, além da gente praticar por amor, é algo que você enfrenta desafios, você tem que lidar com as crianças, com os adolescentes, com a família, com os profissionais que estão ali para apoiar. Então, você vive um constante desafio. Mas é prazeroso, eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonada pela minha profissão. Isso é importante. Já são 21 anos de ofício. Então, assim, é algo que eu me dedico mesmo. Nesses 21 anos, dedicada à educação, só na função de coordenação? Digo só entre aspas, Ou esteve em sala de aula também? Eu estive durante 19 anos dentro de sala de aula, sempre na rede particular. E há 3 anos assumi a coordenação pedagógica a convite de uma ex-escola por onde eu já passei como professora. Trabalhei um período com a Magia do Saber e eles me convidaram a retornar como coordenadora. Então, a sua experiência é mais focada na rede privada? Na rede privada. E quais são os seus desafios hoje? Assim, os seus maiores desafios? É com a família? É com os professores? É com a equipe? Como que é? Fala um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer que é um pouquinho de tudo, Nós vivemos aí um pós-pandemia que ele trago assim um pouquinho de abalo na criança em si. E isso reflete dentro de casa, reflete na sala de aula, no convívio com os amigos. E nós temos também o quadro de docente, que também tem esse lado emocional. E você precisa saber lidar com ele, porque tem dias que ele vai estar bem, tem dia que ele não vai estar bem. E ser suporte para a família, Porque eu acho que a família também tem que estar presente e você tem que estar dando apoio para a família. Uma família bem estruturada, ela traz para você alunos bons e automaticamente professores que consigam desempenhar a sua função com perfeição. Na função de mediador, que perpassa por aí a questão do coordenador. Sim. Vamos pegar a família. Quais são os seus maiores desafios hoje com a família? A comunicação, a falta de tempo, por parte de muitos. Então, isso tem gerado transtornos internos, assim. Você, às vezes, precisa falar com a família e você não tem aquela facilidade, Aquela ausência de acompanhar o desempenho do filho. Com isso mesmo, você está acompanhando na tarefa de casa, você está acompanhando em um evento da escola, que eu acho que é algo muito, muito importante. Um evento voltado para a família, um evento de reunião pedagógica direto com o professor, de final em bimestre. Então, isso tem sido, assim, essa falta de tempo tem sido um grande obstáculo na educação. Os pais ainda se fazem mais presentes somente em reuniões de entrega de boletim ou alguma festa, ou lá na sua escola já tem esse hábito de vez em quando estar passando para ver o desempenho do filho? Mais em eventos e reuniões. Ainda está assim? Ainda está assim. Em eventos você consegue reuni-los, uma grande quantidade, em reuniões de notas também. E você, Paula, como professora, como vê essa relação, a importância da mediação, do coordenador na vida docente? Bom, hoje, com mais de 16 anos na área da educação, eu percebo que o coordenador, ele é aquele que direciona e confia no trabalho do educador, naquilo que ele planeja, naquilo que ele executa. E o que falta geralmente nessa relação às vezes é uma questão ou de empatia, ou de posicionamento profissional, e não levar para o lado pessoal.
e entender que enquanto profissionais, se um coordenador chama atenção é porque ele, de fato, ele está querendo investir naquele educador. Ou seja, ele está acreditando no potencial dele, porque no momento que qualquer gestor abandona o cuidado com aquele profissional nas falhas humanas que acontecem... E que é normal, né? Então a gente percebe que esse gestor provavelmente já está desistindo desse profissional. Você tocou num ponto muito importante, né? Que às vezes a gente esbarra nessa questão de achar que é sobre a conduta e é algo pessoal, né? Diferenciar o que é meu, o que é do outro, né? É um suporte ali para estar melhorando a minha prática pedagógica e não uma questão pessoal. Ainda tem muito isso, né? Você percebe isso também, Juliana? Sim, principalmente quando você deixa de ser a professora e assume o posto de coordenadora. Porque você precisa deixar o lado amigo, o lado mais terrenal, um pouquinho de lado, porque vem a cobrança. Sim. Né? Mas a gente, assim, o coordenador ele cobra com o intuito de buscar melhoria, você chama atenção em busca de buscar o melhor resultado para dentro da sua escola, para dentro da sua sala. Então, isso dificulta um pouquinho, viu? Precisa ter um jogo de cintura, né? Precisa. Em relação aos alunos, hoje, quais são suas maiores dificuldades? Quais problemas, assim, na sua escola você enfrenta com os seus alunos? Atualmente, como eu disse para você, eu noto, assim, uma carência muito grande, tanto afetiva, quanto de conteúdo. Então, assim, nós começamos com o conteúdo. Você precisa de um suporte familiar e aí a criança não tem aquela atenção em casa e isso vem para dentro da sala. Então, quando a criança vem com essa ausência, essa carência, isso tende a não render bons rendimentos. Você não consegue alcançar os seus objetivos pedagógicos. Isso tem sido a maior dificuldade enfrentada atualmente. A carência mesmo da base familiar, da presença, da falta, sabe, da família. Eu costumo dizer muito assim que a educação, algumas famílias terceirizaram algumas coisas que era função da família para a escola. Vocês concordam com essa questão? Absolutamente. Né? A gente percebe que a família, diante da vida frenética, de acordar cedo, ir trabalhar... Jornada exaustiva, né, de trabalho. Exatamente. Chega em casa, tem atividades ainda domésticas a serem realizadas, coisas do tipo, a gente percebe que há um abandono da atenção, há um abandono, né, do cuidado. E aí a criança, na escola, ela busca o que ela não está recebendo em casa. E aí a forma dela trabalhar, assim, dela agir, dentro da sala de aula, se torna às vezes agressiva, né? Ou então carente demais, ou com muita timidez. E aí é onde geralmente o professor entra a parte de detectar o que essa criança está precisando. Exatamente. Né? A gente não pode simplesmente falar, olha, esse aluno é um aluno problema. Não. O que está por trás do problema? Vamos ver o contexto. Né? E a família realmente é o que a gente precisa, a maior aliada e parceira para o desenvolvimento da criança em todos os sentidos. Né? Exatamente. Eu quero até compartilhar algo que aconteceu comigo. A Paula, ela faz parceria com nós fazemos parceria. A nossa escola e a Paula, ela tem um consultório montado, trabalha conosco. E eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo no início da semana. Isso é importante. Nós temos uma aluna do período integral. Ela chega para nós por volta de 6h45 e ela vai embora 5h30, 5h45 da tarde. Passa o dia todo lá. O dia todo. E eu tenho uma moça de 18 anos, minha única filha. E meu bebê, né? E a gente é mãe, não tem jeito. Eternamente bebê. E eu peguei uma cadeira, sentei próximo à secretaria, já no final do expediente, e a coleguinha veio e sentou, a menininha do período integral, né? Sentou no meu colo. Abracei, fiz carinho, conversei com ela, e ela pôs a cabeça no meu peito e conversou. E aí a minha moça chegou, veio para poder ir embora comigo, e ela já cruzou o braço, olhou para mim. Falei, não fica com ciúme não. Não, mas esse colo é meu, mãe. Há 18 anos 18 esse colo anos, é meu. eu falei, seu, tudo bem. Aí a coleguinha desceu do meu colo,
Foi, deu uma voltinha e nisso a minha filha sentou. A coleguinha voltou. Ó. A pititica voltou. Ela falou assim, você não pode sentar aí. Ela falou, posso, é minha mãe. Não, você não é criança. Tá Então, vendo? ou seja, ela tem uma ausência de quê? De carinho, de um colo. Porque eu sou um colo. Sim. É um simples colo, né? Se sentiu acolhida, né? Ela se sentiu acolhida. Amada. Sim, isso é assim, uma situação que você fica assim, né, gente? É tão simples, né? É só um colo que eu ofertei, né? Então por aí você tira a noção. Talvez falta um colo em casa, Um colo em casa. né? Exatamente. Aquilo mexeu muito comigo. Eu fui embora assim, pensativa. Porque eu falo, são 21 anos de profissão ainda, mas todo dia você vive uma coisa que te balança. Eu É imagino. algo que te ensina e mexe com você. Aquela história de ir para casa e esquecer os problemas do trabalho, a gente sabe que nem sempre é possível, né? Não. Tem coisas assim que você fica na sua casa pensando, nossa, eu tenho que resolver isso? Tem essa questão? Tem. O meu cérebro ele não descansa. Não para, até dormindo. Não. Eu estou sentada, às vezes eu estou sentada fazendo uma coisa no final de semana, aí eu fico, nossa, mas eu tenho que conferir o planejamento do segundo ano. Nossa, meu Deus, semana que vem é prova no 8º ano. Então ele não para, nossa, mas tem a festa do tal evento. É sempre assim, é em constante desenvolvimento, ó, pensativo o tempo inteiro. Qual que é a parte que você assim mais gosta de fazer? Você falou que, né, tudo tem, cada setorzinho ali, cada função tem uma coisinha que você gosta. Mas qual que você mais se identifica? Essa parte documental, é a parte relacional? Qual que você gosta mais? Eu, Juliana? Você, Juliana. Juliana, eu gosto de estar no meio deles, sabe, das crianças, é ali que eu me identifico. Eu gosto de sentar com o professor, às vezes a professora tá ali assim, cabisbaixa, e você chega e fala, não, eu quero aquela professora de ontem, eu quero a professora de anteontem, eu não quero essa professora de hoje. Então eu gosto de estar no meio, sabe, eu gosto de acolher, eu gosto de ajudar. Aí a professora, me dá uma ajuda aqui, vamos tomar leitura. Eu tenho o hábito da leitura. Então, e quando eu não vou buscar os alunos para fazer a leitura na minha sala, eles vão até mim. Tia, Já tá com esse que hábito. hora que você vai me buscar para leitura? Sente Então, falta, né? Eu gosto desse contato, sabe? Eu acho que isso Dá uma energia pra gente dá, continuar, né? te revigora. Paula, e você como parceira da escola, né? Como você percebe o trabalho da Juliana Maria, assim, a importância do trabalho dela para a escola? Bom, a parte de gestão, né, que a Juliana executa, ela é muito importante para todos. Quando eu digo todos, envolve família, né, direção, professores e as crianças. Então, se em algum momento ela não se dedica, há uma falha ali, então, e essa falha não é só com ela, porque ela precisa de uma equipe, aí as coisas não andam, né? Em algum momento trava, e é perceptível isso. É uma peça fundamental, né? Exatamente, é uma engrenagem. Então, ela é uma engrenagem que faz funcionar, e é interessante o quanto ela é ativa. Eu brinquei com ela esses dias, falei assim, você não faz nada aqui. Senta aqui, vamos gravar um vídeo, você não faz nada o dia inteiro. Foi, ela falou Olha. mesmo. Ai, mas a gente sabe. É muita coisa, faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim, é uma administração onde tem que ter realmente a caixinha da professora, a caixinha do aluno, a caixinha da família, os problemas ali que ela tem que colocar em pauta também, e esses problemas ela gerir ele muito bem, sem magoar, sem ferir. E então, assim, realmente é uma pessoa muito dinâmica. Eu admiro muito o trabalho que ela executa ali dentro. Juliana, essa questão de administrar, né, a parte de gestão, o relacionamento com os alunos, com a família, com os professores, como que fica assim a vida da Juliana no dia a dia, né? Quando ela sai da escola, depois de todas essas demandas, e aí ela deixa de ser a coordenadora e volta a ser a Juliana. Como que fica? Assim, eu sou mãe de uma adolescente já de 18 anos, uma adulta de 18 anos, né? Certa vez ela chegou na área, após o trabalho, para mim e falou assim, o que a senhora está fazendo? Eu falei, não, me deixa aqui que eu preciso terminar de conferir essas notas. Depois a senhora me dá a sua agenda? Eu falei, meu planner está lá em cima do sofá, pode pegar.
Isso era final de bimestre. Ela foi lá, pegou e anotou. 2 dias depois eu resolvi olhar o que eu tinha para fazer no decorrer da semana. Estava lá assim, sábado reservado para a Bia, domingo reservado para a Bia, na segunda era feriado reservado para a Bia. Olha. Então assim, eu achei muito engraçado. Mas eu sou uma mãe muito presente e assim, eu falo assim, não, eu vou me desligar um pouquinho, eu vou esquecer a escola um pouquinho e vou me dedicar à Bia. Mas Deus não me deu uma filha, Ele me deu uma amiga. Que entende a sua função. Ela entende a minha função. E, Beatriz, eu preciso da sua ajuda em determinada coisa. Mãe, vou com a senhora. Então, assim, ela é muito parceira nesse ponto. E os momentos livres eu procuro deitar no colo dela, pôr ela no meu colo, a gente fazer alguma coisa junto. Então, assim, não é fácil. Mas a gente também precisa dedicar aos nossos filhos, né? A nossa casa, isso. A cuidar um pouquinho do nosso cantinho. E é o que eu gosto de fazer. Eu gosto da minha casa. Porque se a gente for pensar assim, analisar, antes da Juliana Maria ser coordenadora, ela é a Juliana Maria, né? Que também é mãe, que tem as suas coisas. Então, é importante a gente ter sempre essa consciência, né? De voltar ali para... Não, agora eu estou em casa. Agora vou me dedicar a Beatriz, né? Isso. A Beatriz. Então, isso é bem importante. Na sua função, né, como coordenadora, existiu alguma coisa assim que você se sentiu frustrada por não conseguir resolver? Em questão da parte documental, eu tive uma experiência não muito satisfatória. Foi algo que me deixou um pouquinho frustrada e foram alguns dias assim que foram muita cobrança. Não da parte da direção da escola, mas sim da parte de conselho mesmo, de conselho estadual. E isso me frustrou um pouco, porque você tem uma visão, né? E você imagina, igual eu gosto de estar no meio deles, então eu tenho aquela visão diferente. Mas eu não posso pôr no papel aquela visão que eu tenho, porque tem que ser dentro de fundamentos, dentro de teorias. E não é o que eu vivencio. Então isso me frustra um pouquinho. Agora eu vou pegar também o seu gancho, viu? Vou falar das frustrações de professor. Diz aí pra gente. Frustração de professor é quando a gente se empenha muito em um aluno específico e a gente busca ajuda e o apoio, às vezes, da coordenação, que não é o caso da Magia do Saber, mas existe em outras escolas. O apoio da coordenação, da direção e da família para ajudar aquela criança, seja com, às vezes, um atendimento terapêutico, com uma equipe multidisciplinar, com fono, coisas, né, profissionais dessas áreas que podem contribuir no desenvolvimento infantil. E aí a gente não consegue ter esse apoio necessário. Às vezes aquele trabalho solo, né? Exatamente. Isso é um trabalho extremamente frustrante para qualquer educador. E eu sempre digo na minha formação de professores a importância de, mesmo que não tenha o apoio, continue executando sua atividade com excelência. Faça a sua parte. O seu melhor, né? Isso que é bacana. Tem isso mesmo, né? Quantas vezes a gente se sente sozinho no processo? E aí, eu imagino que a Juliana também já se viu sozinha no processo. Olha, em algumas vezes a gente se vê sim, né? Até porque tem coisas que não dependem só de você, sim, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe de direção assim que é bem presente. A Paula conhece as meninas da direção e sempre que eu preciso, eu falo, olha, eu preciso de um socorro aqui, preciso falar com família tal, não estou conseguindo. Às vezes vocês conseguem por mim. Então, assim, eu tenho essa base. Graças a Deus, eu trabalho com uma equipe muito boa. Eu falo mesmo. Bem humanizada. Bem humanizada. E elas estão sempre prontas ali, dentro do que consegue fazer. De vez em quando eu ganho uns puxão de orelha, né? Faz parte. Faz parte, mas eu entendo que isso é para o meu crescimento. Eu falo que a Juliana de hoje com a Juliana de ontem não é a mesma. Mas se ela não tivesse sido puxada ali em algum ponto, ela não seria a Juliana de hoje. Mas havendo a base da direção também, que é um apoio e tanto. Um ponto que vocês tocaram, que eu acho bem pertinente, a questão da mudança do público depois da pandemia, né? Tanto a postura de alguns professores, a atuação, como também alguns alunos, né? A questão da defasagem, a questão emocional, mas principalmente também a questão familiar, né?
Se antes a família era um pouco ausente, na pandemia a gente viu o quanto a família não conseguiu estar presente na vida do filho. E os resultados estão vindo agora, né? Na sua escola, quais os maiores problemas assim que você tem vivenciado no momento, fruto da pandemia, que você classifica assim como, olha, depois da pandemia isso agravou, seja aprendizagem, seja emocional, seja questão relacional com o professor? Traz isso um pouquinho pra gente. A digitalização, a modernização, Tecnologia, né? a tecnologia em si, isso tem sido um ponto muito agravante. Os pais, eles tiraram aquela atenção que deveria do toque, do conversar, e transferiram para um computador, um celular, um tablet, e que é de fácil acesso. E isso vem para dentro da escola, porque é algo que você não consegue proibir, né? E infelizmente isso atrapalha muito, porque a criança deixa de estudar para ver um vídeo, para acessar um jogo, interfere no aprendizado. Seria como se a escola já não estivesse tão atrativa ao ponto de competir com as telas? Vocês têm essa visão? Ah, com certeza. É uma competição injusta, muito injusta. É muita cor, é muita novidade, é muita informação para essa criança. Se eu não quero isso, eu tiro e vou para outro, e não tem opção de trocar de não aula. Tem frustração ali na tela, né? Então essa vivência com a tela e a vivência mundo real, mundo virtual, é totalmente, né, injusto, vamos dizer assim, você competir com a tela. E a vivência real, né, a socialização, ela leva a muitos nãos, a muitas decepções, né, a muitos erros e a muitos, às vezes, um puxãozinho de orelha. Que também traz crescimento, né? Que é o mais importante, porque nós precisamos gerar para essas crianças a resiliência. E aí, se a gente deixa só na telinha, aonde vai ter resiliência aí? Me fala, porque ele mudou de fase, então é resiliência? Não, isso não é resiliência. Né? Ele conseguiu virar um jogo e pronto, agora está indo para um outro jogo. Isso é resiliência? Não, não é resiliência. Talvez no mundo virtual, mas no mundo real tem muito chão para andar. Né? E como tem sido a conversa com a família? Eles têm acatado essa questão de não, vou dar um suporte para diminuir as telas, ou ainda, não vai mexer no celular por um tempo. Eles têm contribuído? Porque às vezes a família vai na escola, conversa, fica alguns combinados. E por um tempo às vezes até dá certo, mas logo, né, até uma coisa natural, a criança volta a usar o celular em aula que não pode, toda aquela questão. Como que tem sido para você essa parceria com a família em relação ao uso de telas? Como você falou, né? Você chama aquela conversa, os combinados, e algumas até tentam por algum tempo te dar cumprir com esse seu combinado, mas em 99% dos casos volta do início. É a comodidade. Para você ter noção, eu entrei numa sala do 8º ano alguns dias atrás para fazer uma substituição de última hora de um professor que ele precisou se ausentar. E eu falei assim, conversando com uma aluna, eu falei para ela que eu tinha acabado de finalizar a leitura de um livro, que eu tinha gostado muito do livro. Ela falou assim, depois você me manda o PDF? Aí eu falei, não, mas eu não tenho o PDF do livro. Mas como que a senhora leu? Eu falei, no livro impresso. Aí ela não comentou mais no assunto. 2 dias depois eu lembrei do livro, levei para a escola. Eu falei, este é o livro que eu li. Ela falou, tá, ai, que legal, né? Ai, mas é porque eu gosto de ler no PDF, não sei o que, no PDF, no arquivo. Então, já né, tá partindo para esse lado, já tá né? partindo para esse lado, já tá levando o conteúdo para esse lado. E aí acaba ficando uma disputa, assim, desleal, né, pro professor. Por mais que ele traga tecnologias, que ele diversifique as metodologias ali no processo, mas a gente sabe que o que acontece? Às vezes o aluno, por mais que você traga o conteúdo ali, vamos pegar no data show ou leva para o laboratório, mas às vezes não é aquilo que o aluno quer. Exatamente. Ele queria estar jogando, né? Porque às vezes ele nem tem afinidade com aquela matéria, e por mais que ele está diversificando, trazendo a tecnologia, para ele ainda é mais interessante a tela do jeito dele. Então isso dificulta muito, né, Paula? Demais. Aí
entra uma questão assim, é importante a gente associar a tecnologia com a educação, né? É algo que eles vão vivenciar para o futuro e a gente não tem como fazer fugir que não disso, existe, né? Não existe. Então, o que a gente precisa entender? O equilíbrio, entendeu? Agora, se a família, no consultório, geralmente eu coloco para a família, ó, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, determina o horário para tal idade, e tal idade não usa tela, nem pega no celular, nada disso, nada de tablet, né? E aí, a partir desse momento, tem sim famílias que se colocam à disposição e tem famílias que, ao serem criticadas por outras pessoas da família, elas falam, não, então vou deixar, sabe? Não, estão me criticando porque eu estou restringindo o tempo de tela. Aí volta de novo aquela mesma dinâmica. E é ruim, porque a gente precisa desse equilíbrio. Imagina o tempo que eu tiro, então, vamos supor que eu já atendi crianças que ficam 10 horas no celular, 12 horas ou quase 24 horas no celular. Quando eu coloco ela para fazer uma leitura, rapidinho ela vai fugir dessa leitura, vai dar sono, indisposição, porque fadiga. Ela quer voltar para as telas. E aí entra uma questão que é a nomofobia, né? Que é o uso em excesso do celular, das telas, e é o vício. Então ela vai ter a crise de abstinência. Ela tem aquela dependência, né? Nervoso, né? E em algumas situações, até na escola, eu já vivenciei com crianças agredindo os professores porque ele não poderia usar tela dentro da sala de aula. Sei muito bem o que é, como que é. Juliana, eu gostaria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa que está nos assistindo, seja para coordenadoras, seja para a família, livre, o seu recadinho para o pessoal de casa. Famílias, eu quero que vocês pensem um pouquinho em tirar um pouquinho do tempo de vocês para os seus filhos. São nossos tesouros, não tem nada que tire esse momento deles e que não vai criar memórias. Então, seja um futebolzinho, seja um brincar de boneca, traga seu filho, ofereça o colo, porque um colo faz diferença. Professores e coordenadores, o principal da nossa profissão, com tantas dificuldades e desafios que a gente enfrenta, é amor. Se a gente não amar e não gostar do que faz, não tem como seguir adiante, principalmente na área da educação, que depende tanto de nós. Eu falo, quando a gente vai nascer, eu acho que Deus fala assim, olha, esse aqui ele vai ganhar o dom para ser médico, pode descer. Esse vai ganhar o dom para ser professor, pode descer. Porque ser professor não é você falar assim, eu vou fazer pedagogia e vou fazer pronto. Não, gente, você tem que gostar. Exatamente. É algo de você, porque você é pedagoga, você é mãe, você é psicóloga, você é enfermeira. Você é tudo dentro de uma pessoa só. Então precisa ter o sentimento maior, que é o amor. Não existe outro. É a essência principal da educação. Sim. Então deixe também para o pessoal as suas redes sociais, como nós podemos encontrá-la, né, nas redes sociais. Faz parte do quadro da Magia do Saber. Pode procurar no nosso Instagram, Escola Magia do Saber. Tá lá os nossos feeds, os nossos eventos, alguns vídeos gravados dentro de sala de aula. Pode entrar lá e lá tem o direct. Se quiser conhecer pessoalmente, pode chamar também. Escola Magia do Saber no Instagram. Tá certo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E agora a Paula, deixa um recadinho pro pessoal de casa também, Paula. Pessoal, as nossas crianças precisam, sim, de olho no olho, toque, palavras de afirmação e muito cuidado. Se você oferecer tudo isso, com certeza você vai ter um filho melhor e na escola também vai refletir um ótimo comportamento, uma boa disposição para a aprendizagem. Então, falta pouco. É coisa simples. A gente não precisa fantasiar, não tem receita de bolo. É coisa simples. É aquilo que os nossos avós faziam. Agora a gente precisa continuar fazendo e melhorando cada vez mais cada etapa de geração em geração em termos de afeto, cuidado e disciplina. E para o pessoal de casa que acompanhou a nossa entrevista, né, com as nossas convidadas, deixe também, Paula, o seu contato das redes sociais. Bom, gente, o meu Instagram é emotion, com N no final, do jeito que se fala, _ tracinho embaixo, educacão. Lá você vai conhecer mais do meu trabalho, as oficinas das emoções, formações de professores,
né? Além de consultorias, estou abrindo nas escolas os reforços escolares. Se você tiver interesse de abrir um espaço para reforço escolar, atendimento às famílias, estou à disposição. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu gostei muito com as minhas convidadas de hoje. E se vocês tiverem algum assunto que queiram falar também, que a gente aborde aqui no programa, é só vocês mandarem aqui pra gente, ó, no Alegria na TV. Vai ser um prazer poder falar do assunto que é do seu interesse. Um abraço e até a próxima. Até mais.